Fala galerinha, vamos lá. Nossa terceira aula de hoje do nosso segundo dia. Como eu falei para vocês, as aulas de hoje são muito importantes e vocês precisam entender, compreender e se não entender e compreender, decorar, porque cai na prova, beleza? Agora vamos trabalhar um outro ponto importante. Separação dos poderes. O que é poder? Poder é algo que é atribuído a alguma pessoa e ela tem o domínio sobre aquela ação e sobre aquela determinada coisa. Beleza? E aí a gente começa trabalhando. Qual que é o primeiro poder que a gente vai trabalhar hoje? O executivo. O que é o executivo? Como o nome diz, é o que executa. Na esfera federal, nós temos o presidente. Na esfera estadual, nós temos o governador. E na esfera municipal, nós temos isso aí, prefeito. Beleza? E como eu falei para vocês, qual que é a função principal deles? Executar. Executar. Executar o quê? O que a lei determina. A lei vai e fala que o Estado deve promover emprego, a aposentadoria, garantir os direitos na velhice, entre outros direitos lá que o Estado é incumbido a fazer, por exemplo, né? O que ele vai fazer? Ele vai executar o que está na lei, beleza? Vamos supor, você paga um tributo, você paga IPVA do seu carro, da sua moto. Esse IPVA é um tipo de tributo. Esse tributo vai para o cofre lá do executivo estadual, da União, do município, vai ter um percentualzinho para cada ente federativo ali, vai um percentual para ele, ele vai arrecadar todos os tributos. Aí vai vir o legislativo, e a gente vai estudar ele lá, vai criar uma lei orçamentária anual, que ele vai falar, olha, Estado, no caso, vamos supor, na esfera federal, vai chegar o Congresso Nacional e vai falar, olha, presidente, para o ano que vem, você vai ter X reais e você vai poder gastar isso da forma que você quiser. Lembrando que você tem que gastar Y com a saúde, Z com a parte de educação, O com a parte de segurança pública e o restante você vai administrando e investindo em outros setores. Então o executivo ele vai fazer o quê? Você pensa como se fosse uma empresa, vamos colocar que fica mais fácil. O executivo é o dono da empresa, é o cara que vai administrar, é o que vai fazer a reunião, é o que vai falar o que cada parte vai ter que fazer, entendeu? O pessoal lá da contabilidade vai ter que fazer isso, o pessoal da educação vai ter que fazer aquilo outro, o pessoal do marketing vai ter que fazer aquilo outro. Ele vai dar funções para cada ente dele ali fazer aquilo. No caso nosso aqui, cada órgão vai ter uma determinada atribuição e ele que vai gerir. Ele vai gerir a parte de saúde, de educação, ele que vai gerir a parte de segurança pública, beleza? Então, o governante, aí no caso presidente, governador ou prefeito, ele vai gerir as coisas. O prefeito vai gerir as coisas lá da prefeitura, do município, o governador vai gerir as coisas do estado e o presidente vai gerir as coisas do Brasil. Lembrando que o presidente ele também tem a segunda figura, a gente precisa colocar um asterisco aqui, que ele tem a figura política, porque é o presidente da república que também vai lá fora representar o país. Ele vai chegar lá, eu sou o Brasil, estou aqui representando o Brasil, estou falando em nome do Brasil. Beleza? Não vai ser você, não vai ser eu, não vai ser um juiz, o ministro do STF pode ir lá, ele pode falar o que for, que não vai ter validade nenhuma, porque quem tem essa figura política é o presidente da República. Então, por isso que as repercussões do que o nosso presidente, o Donald Trump nos Estados Unidos falam, tem uma repercussão muito grande. Por quê? Porque eles falam em nome da nação, em nome do povo. Ainda que você, cidadão, não concorde com determinadas palavras ou frases, você não pode questionar porque ele é o representante devidamente eleito.
Beleza? Se não concorda, na próxima eleição você tenta mudar isso por meio do voto. Vamos lá. E a gente agora já passa para o segundo ponto, o legislativo. O que o legislativo faz? Ele legisla. Se for assim, poxa, continua a mesma coisa, continuei sem entender. O que é legislar? Ele cria leis. O legislativo, ele é feito para criar leis. A função principal do legislativo é criar leis. Então, a Assembleia Legislativa aqui reúne e vai votar. Vamos criar uma lei que todo mundo que mora no Complexo da Maré vai ter um auxílio aqui do governo do Rio de Janeiro de R$1.000. Beleza? Eles criaram essa lei foi aprovada, aí criando essa lei, vai lá para o Executivo. E o Executivo vai ter que fazer o quê? Vai ter que executar, vai ter que pagar, porque o dinheiro está com ele. Aí vai ter que pagar aquelas pessoas lá conforme a determinação criada na lei. Na esfera federal, nós temos dois, que eu já falei com vocês na última aula, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Beleza? Já na esfera estadual, nós temos a Assembleia Legislativa. E na esfera municipal, nós temos a Câmara Municipal. Beleza? Show? E aqui a gente fecha o legislativo. E agora a gente vai para o judiciário. O que o judiciário faz? Ele julga. O judiciário julga. Julga o quê? Julga tudo. Tudo que chegar para o judiciário ele vai julgar. Briga de marido e mulher, o judiciário que vai julgar. Fulano matou ciclano, o judiciário que vai julgar. Você fez um concurso público e eles passaram uma pessoa na sua frente. Aí você vai processar, o judiciário que vai julgar. O judiciário, ele revê atos da vida civil, da vida comum, da vida militar e da vida administrativa. Então, chegou o legislativo, criou a lei e mandou para o presidente. O presidente não aplicou, quem sentiu afetado vai lá no judiciário e fala, judiciário, o executivo não está fazendo o que está na lei. Então, manda ele cumprir, aí o judiciário manda o presidente, o governador, o prefeito cumprir aquilo. Beleza? Então, voltando. O executivo executa, é o dono da empresa, né, o que vai administrar a empresa. O legislativo é o que vai criar as leis. O judiciário é o que vai julgar os conflitos, os problemas que tem ali. Beleza? O judiciário, na esfera federal, ele tem vários subtipos. O primeiro deles é o STF. Abaixo dele nós temos o STJ, o STM, o TST e TSE. O que é? Supremo Tribunal Federal. Ele vai cuidar da nossa Constituição e ele que manda na porra toda. Abaixo dele, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que ele vai fazer? Ele vai julgar matérias que são conflitantes entre leis federais. O STM vai julgar casos militares. Militares das Forças Armadas, não militares da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Abaixo não, né? Ainda abaixo do STF, mas junto com esses aqui, tem o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai julgar as matérias condizentes a direito do trabalho. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que também vai julgar matérias do direito eleitoral. Mais para frente, quando a gente estudar o judiciário propriamente dito, eu vou trabalhar um pouquinho mais a fundo esses tópicos aqui, porque eles gostam de cobrar às vezes números. Mas vocês não precisam preocupar com isso agora. Na esfera estadual, nós temos o Tribunal de Justiça, temos o
que seria o TRF, né? Tribunal Regional Federal. E o federal, na verdade, é aqui. Mas eu estou passando para vocês entenderem um pouquinho do organograma de hierarquias. Já na esfera municipal, não existe judiciário. E isso cai em prova. Caiu para a Guarda Civil Municipal em Belo Horizonte. Não lembro se foi no último concurso ou no penúltimo. Mas caiu falando que existe poder judiciário na esfera municipal. Mas você vai falar, poxa, mas existe aqui o Fórum no Rio de Janeiro, existe o Fórum de Belford Roxo, o Fórum de São Gonçalo, o Fórum de Niterói. Mas o Fórum está dentro do Tribunal de Justiça. Ainda que ele seja uma coisa municipal, que esteja no município, mas ele é daqui, da esfera estadual. Beleza? Então, aqui a gente fecha. Executivo é o que vai governar, que vai executar, que vai aplicar as leis. O legislativo que vai criar as leis. E o judiciário que vai julgar os conflitos que acontecerem. Beleza? O que a gente precisa saber? Agora eu vou até pegar aqui e vou apagar, que a gente precisa saber um pontozinho importante. Que aqui eu falei com vocês as funções principais. Porém, as funções principais todo mundo sabe. Hoje pode até ser a primeira vez que você está vendo, mas isso é fácil, isso é básico. Todo mundo sabe. Vê na internet você consegue acompanhar e entender mais ou menos esse raciocínio. O que eles gostam de cobrar na prova, que é o que eu vou falar para vocês agora. Eles gostam de cobrar as funções que não são essenciais daquele órgão, não são as funções principais, mas que têm uma grande importância e que é feito por cada órgão. O que é? Por cada órgão não, por cada poder, desculpa. Primeiro, existe na doutrina o que é chamado de checks and balance, pesos e contrapesos. O que seria isso? Um vai fiscalizar o outro, que vai fiscalizar o outro, que fiscaliza o outro, que fiscaliza o outro. Aí você fala assim, nossa, eu não entendi nada, é muita seta para mim. Beleza, não tem problema, vou explicar para vocês agora. Então vamos lá. Eu já falei para vocês, vamos começar aqui pelo executivo. Eu já falei para vocês que o executivo executa, governa, não é? Porém, se o legislativo faz uma coisa errada, cria uma lei imputando uma obrigação para o executivo totalmente errada. Vamos supor, o legislativo aprova uma emenda constitucional falando que vai extinguir o executivo. Pode? Não pode. Já falei para vocês que essa matéria aqui é uma cláusula pétrea, ela não pode ser modificada lá pelo reformador, que seria por meio de emendas. Mas ele cria. Aí o executivo fala, não, isso está errado. Aí ele, por meio da fiscalização dele, daquele ato, vai lá no judiciário e fala, judiciário, aquilo está errado. Aí o judiciário vai julgar e vai falar, olha, isso não pode ser feito, beleza? Esse é o organograma normal. Mas onde que está agora a atribuição extra do executivo? A atribuição extra do executivo é quando ele cria uma lei. A gente não veio direto falando... Peraí. Era um alarme aqui do meu celular. A gente não vê falando sobre medida provisória. Ah, o presidente da República fez o decreto presidencial, fez uma medida provisória. O que é isso? O executivo está criando uma lei por meio de uma portaria, por uma medida provisória, por um decreto presidencial, criando uma obrigação. Ele vai criar um decreto, vamos supor, o decreto das armas, que ele ampliou o calibre das armas sendo como uso permitido. Quando ele fez isso, ele criou uma lei, uma obrigação. A função não é do legislativo de criar a lei, ele veio de um modo complementar, por meio de uma portaria, e criou determinados requisitos e atribuições. Falando, não, todo mundo que tiver apto no exame de tiro, passar no psicológico, tiver emprego fixo e tiver mais de 25 anos,
pode ter a posse de arma, que é ter a arma guardada em casa. Ele complementou a lei do Estatuto do Desarmamento, que já colocava alguns requisitos, ele só fez uma complementaçãozinha melhor. Ele criou uma lei. É função dele criar lei? Não, a função é do legislativo, mas ele também pode criar, beleza? Ou o legislativo está gastando muito dinheiro e ele vai falar, não, peraí, vocês estão gastando muito dinheiro. O executivo vai falar, não, vocês não podem gastar esse dinheiro todo que vocês estão gastando, tá demais. Aí ele pode ir tanto no judiciário quanto em outras, de outras maneiras, impugnar aquele valor, beleza? Então aqui a gente fecha. Qual que é a outra aqui do judiciário julgando, judiciário não, do executivo agora julgando? Primeiro é criar a lei, que é a função do legislativo. Segundo agora, quando ele vai julgar algo. Vamos supor, eu sou militar da aeronáutica, eu cometi uma determinada transgressão disciplinar. E vamos supor que essa transgressão disciplinar, somente o presidente da República pode me exonerar do meu cargo, me excluir a bem da disciplina, por exemplo. Isso é o quê? É um julgamento. Então, quando tem um PAD, uma sindicância no Poder Executivo e ele está analisando aquilo ali, ele está julgando. Beleza? Ele pegou uma atribuição do judiciário. Quando você tem nossos militares aqui, quando o militar comete alguma infração disciplinar, não é o sindicante que vai apurar e não é o comandante que vai aplicar a punição. Essa punição é aplicada por meio do executivo, porque a Força Aérea Brasileira está vinculada ao executivo. Como ela está vinculada ao executivo, o que aconteceu? Um julgamento. Beleza? Então, são duas funções, criar leis e julgar, que não é principal do executivo, mas que ele faz. Beleza? Aí a gente entra dentro do legislativo. O legislativo, como eu falei para vocês, ele faz o quê? Cria leis. Mas ele também pode executar, aplicar a lei. Como que ele faz isso? O executivo, por meio de um decreto legislativo, fala que vai instituir a polícia legislativa, que inclusive já dou o bizu para vocês. Excelente concurso. Se um dia abrir para a Polícia Legislativa da Assembleia do Rio de Janeiro, abrir Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, faz, porque é um trabalho que não exige muito do profissional com relação a outras polícias, eles ficam mais um trabalho ali de inteligência e tudo. E também é um serviço tranquilo, porque não é um serviço perigoso, você não lidar com um criminoso diariamente e a remuneração é muito boa. Então é um concurso que vale muito a pena. Se um dia abrir, olhe o edital, vê se você preenche os requisitos e corre atrás de estudar e passar nesse concurso. Beleza? Mas enfim, aí ele cria a Polícia Legislativa. Quando a Polícia Legislativa prende alguém, ou quando ela vai fazer uma revista, ou quando ela está fazendo um controle de entrada e saída, ela está agindo como o executivo. Não é o executivo que é responsável pela área de segurança pública? Então, mas quando o legislativo faz, ele está basicamente executando. Beleza? Outra aqui, quando ele vai julgar. O legislativo, ele também tem uma função muito importante, que é o quê? De fiscalizar. Ele fiscaliza os gastos do executivo. Todo ano o executivo tem que mandar as contas lá para o legislativo e falar assim, ó, legislativo, vocês falaram que eu só podia gastar tanto, tá aqui, ó, olha quanto que eu gastei. Aí o legislativo vai pegar e vai olhar e falar assim, ah, beleza, você gastou certinho, tá tudo certo. Se ele falar, não gastou, você gastou a mais, que é igual aconteceu com o governo da Dilma, que é a chamada das pedaladas fiscais, ela gastou mais do que ela deveria e tentou justificar isso, o legislativo falou, não, tá errado. Aí foi lá pro Senado e o Senado fez o quê? Já entrando aqui, o Senado julgou. O que eles fizeram? Eles analisaram o dinheiro do executivo, o executivo apresentou e eles falaram, não, tá errado. Aí abriu um processo de impeachment e por esse processo de impeachment eles julgaram
as contas lá, considerando um crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, vindo ela ser impeachmentada. Beleza? Então, esse daqui é um exemplo. A gente está vendo agora recentemente aqui no Rio de Janeiro que o Legislativo verificou que algumas ações do governador Witzel poderia configurar como um ato de responsabilidade administrativa. O que eles fizeram? Abriram um processo de impeachment, onde eles vão julgar por uma turma especial, um pouco diferente, o impeachment de governador. Eu vou trabalhar isso com vocês mais na frente. Mas é uma forma de quê? De julgamento do legislativo. Beleza? E o judiciário? Você fala, pô, mas o judiciário só julga. Eu não imagino o judiciário ali executando, aplicando as leis. Não. O judiciário, quando ele cria um decreto, próprio dele, falando, por meio, vamos supor, do CNJ, falando, você servidor público do judiciário tem que agir dessa e dessa forma, ou fazendo a divisão, falando assim, olha, você juiz, você vai para tal cidade, você desembargador, vai para tal câmara. Quando eles fazem essas divisões, ele está fazendo o quê? Executando a lei e administrando o poder judiciário num todo, beleza? E aí ele faz isso por meio, eu coloquei aqui decretão, ele faz isso por meio de portarias, beleza? Ele cria uma portaria dando uma determinada atribuição e fazendo essas divisões. Ele também legisla. Ele legisla por meio de quê? Por meio das portarias. E eu já falei para vocês lá atrás, qual que é o outro meio que ele legisla? Por meio das súmulas vinculantes. Vou colocar aí abreviado SV. Por meio da súmula vinculante. Então, quando ele cria uma súmula vinculante, ele está legislando. Quando ele cria uma portaria, ele está legislando. Agora, quando ele cria a portaria e ele cria nessa portaria falando que vamos supor, hoje, eu não sei ao certo, acredito que sejam 5 ou 6 tribunais regionais federais. E ele vai criar o 7º Tribunal Regional Federal. Na verdade, tem até um projeto que está para poder criar um novo Tribunal Regional Federal que vai ficar por conta apenas de Minas Gerais. Porque hoje Minas Gerais é o TRF1, que abrange outros estados, Distrito Federal, Minas e outros estados. E eles querem construir um Tribunal Regional Federal só para Minas. Por quê? Porque a população de Minas Gerais cada dia tem crescido mais e ela já é muito grande. Então há essa necessidade pela dimensão do estado e da população de que se crie tribunais regionais federais próprios para o estado de Minas Gerais. Quando ele faz isso por meio de uma portaria, ele está legislando e ao mesmo tempo ele está governando, ele está fazendo essa administração das divisões. Beleza? E aqui a gente termina falando da separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, sendo que o executivo vai governar, o legislativo vai criar leis e o legislativo vai julgar. Porém, o executivo também cria leis, o executivo também julga, o legislativo ele também governa, executa medidas internas e também julga. E o judiciário também cria leis e também faz a sua organização. Beleza? Muito importante isso daqui, como eu falei com vocês hoje. Hoje as matérias vão ser só de tópicos que caem em prova. Então, por favor, qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Valeu!